E aí pessoal, beleza? Pois é, eles estão questionando aí a respeito do cálculo executado, né, da distância entre a Terra e o Sol usando a trigonometria. E aí, o que ocorre? Resolvemos então propor um novo cálculo, desta vez tomando-se como base dois pontos, vamos dizer assim, no planeta Terra, né? Já que eles preferem que fala assim. E aí eu citaria apenas como exemplo, né? Vamos supor que o Brasil, né? Vamos supor aí que a cidade de Quito, lá no Equador, acredito que ela esteja bem na linha do Equador. Se não tiver, vai estar bem próximo disso. E a outra cidade seria a cidade, por exemplo, a cidade de Tóquio, no Japão, né? Mas não se sabe, né? Pelo menos tudo indica que Tóquio, no Japão, não esteja na altura da linha do Equador. Mas vamos supor que esteja. Então tomaria como base Quito, no Equador, e também Tóquio lá no Japão. Daí se estabeleceria, né? Se estabeleceria que fizessem uma medição ao meio-dia, né? Ao meio-dia. Não vou dizer ao meio-dia porque o que seria meio-dia lá, aqui seria meia-noite. Então eles não conseguiriam estabelecer um ângulo entre o Sol e a cidade que tivesse à noite, né? Mas eu diria que poderia então tomar como referência o horário em uma das cidades sendo 6 horas da manhã e a outra cidade sendo 18 horas, né? Ou seja, uma ao nascer do sol e a outra ao pôr do sol. Mas aí ficaria tudo bastante difícil, uma vez considerando, né? Considerando esse fuso horário, né? Diferença de 12 horas uma cidade da outra. Ficaria, creio eu, bem difícil de realizar um cálculo envolvendo triângulos retângulos, né? Primeiro, um triângulo equilátero dividido em dois, formava-se o triângulo retângulo, e aí definiria a distância, né, entre o Sol e a Terra. Mas vou tentar simplificar e propor uma experiência mais simples. Nessa experiência eu proponho que se faça a medição entre as duas cidades que estão, né, uma ao contrário da outra no extremo da Terra, seja a Terra globo ou seja a Terra plana, né? Mas que esteja nos extremos. E aí essas duas cidades citadas seria Quito e Tóquio, né? Quito no Equador e Tóquio no Japão. Eu creio que aí fazendo pesquisa aí na internet você consegue encontrar sites que já faz o cálculo automático dizendo qual a distância entre essas duas cidades. E aí você faria um cálculo dentro da proporção usando o triângulo equilátero, né? Usando o triângulo equilátero de modo a estabelecer a altura do Sol ao meio-dia em qualquer parte da Terra. Isso, você teria a distância entre o Sol e a Terra. Daí, fazendo dessa forma, eu acredito que chegaríamos num denominador comum e provavelmente fecharia a questão aí da distância entre a Terra e o Sol, porque aí você pegaria, né? Vamos imaginar ali a base do triângulo, né? Cada uma das pontas representando a distância entre essas duas cidades e essas duas cidades estando nos extremos da Terra, né? Uma de um lado, outra do outro.
E aí automaticamente, segundo os cálculos aí da trigonometria, né, usando os triângulos retângulos e equiláteros, né, se chegaria à distância entre o Sol e a Terra. Então quem tiver entendido aí a minha proposta, que por favor se disponha aí a fazer, e caso tenha condições, obviamente, que se disponha a fazer esse experimento, poste aí pra gente depois um vídeo jogando aí as suas respostas ou as suas conclusões encontradas. Por o momento é só, fiquem todos na paz de Deus, até o próximo vídeo e falou!